Olá a todos, está começando mais um FECAM Acessível Debate, o podcast da FECAM sobre acessibilidade. Eu sou a Luísa Michels, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados e compridos, uma franja na testa e olhos castanhos. Hoje a gente está aqui com o deputado estadual Vicente Caropreso, que é médico neurologista e ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ALESC. Quem acompanha a gente também é o Paulo Suldowski, que ele é consultor de inclusão e acessibilidade aqui da FECAM. Sejam muito bem-vindos, deputado Paulo. Obrigado, Luísa, mais uma vez, falando sobre inclusão, sobre acessibilidade, esse assunto, acessibilidade, esse assunto que a gente gosta tanto, e acreditem, uma honra para nós receber hoje aqui o presidente da comissão de uma das mais atuantes comissões, Luísa, se é que tem alguma mais atuante do que de comissão de pessoa com deficiência, como é a nossa aqui da ALESC. Então, eu sou o Paulo Suldowski, como a Luísa já me apresentou, sou consultor ou assessor em inclusão e acessibilidade aqui da FECAM, sou um homem branco com poucos cabelos pretos e visto um casaco, uma jaqueta preta da FECAM. Tudo bem, deputado? Obrigado pela sua presença, uma honra recebê-lo aqui. A gente que acompanha o seu trabalho, acredita muito no trabalho da comissão. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a todos. Sou Vicente Caropreso, sou médico, 66 anos, 1,79 m, olhos castanhos, cor branca. Estou vestindo um terno azul marinho com a camisa azul clara. Estou sentado aqui na sala de imprensa da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, aqui em Florianópolis, no bairro do Estreito. Estou acompanhado à minha esquerda a Luísa, que é a entrevistadora, e o Paulo Suldowski, que é o responsável por acessibilidade aqui nesses assuntos da FECAM. Estou como o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ALESC e também participo como vice-presidente da Comissão de Saúde da ALESC e como membro da Comissão de Direitos Humanos da ALESC. Todos mais para a área humana, todos para a área social, que é o meu métier, que é o que eu sei fazer, que é o que eu fui criado e instruído. Então, acho que para começar, nada melhor do que o senhor contar para a gente um pouquinho sobre o que te levou a ter esse envolvimento, com as pessoas com deficiência. Bom, na realidade, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma trajetória. Na minha família, nós tivemos o episódio de uma meningite grave que acometeu meu irmão, eu não era nascido ainda, e ele ficou com uma deficiência severa, física, intelectual, enfim. Isso tudo fez com que a minha família se devotasse muito, e a mãe e o pai, eles fundaram a segunda PAI de Santa Catarina, na cidade de Blumenau, com muito esforço, com muita dedicação, mas com muito sofrimento também. Viver naquele ambiente em que, à época, não se tinha a menor noção de inclusão, de acessibilidade. Era, pelo contrário, era uma questão de vergonha das famílias, de esconder as pessoas com deficiência atrás do quarto, amarrado, enfim. Mudou depois que essas instituições, as quais eu quero aqui parabenizar todas pelo incentivo, pela dedicação de todos os voluntários, essa grande rede que formam mais de 200 APAES, mais de 30 e quase 35 AMAs e tantas outras instituições que atendem as pessoas com deficiência. Tudo foi uma trajetória, tudo foi um sofrimento. Depois eu me tornei neurologista, fui médico, por inspiração também da minha família, e culminou que eu fosse neurologista, quer dizer, que atendesse essa área das pessoas realmente com problemas relacionados a essa esfera, da dependência. E aqui, como deputado estadual e antes como deputado federal, sempre me dediquei a essa área da saúde e das pessoas com deficiência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência é a comissão que mais reúne pessoas. Em 2019, para se ter ideia, dos 60 e poucos encontros que nós tivemos, tanto virtuais como principalmente presenciais, na época nós não tínhamos, Paulo, a pandemia, foram quase 70 mil pessoas. Você imagina quantos auditórios, cinemas antigos
que foram restaurados e preparados para receber informação de qualidade, que é essa maior função ninguém vai dar um curso definitivo que levam, por exemplo, uma fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um médico psiquiatra, um neuropediatra, isso demora anos. Mas a informação para estimular a curiosidade e a necessidade de aperfeiçoamento, isso a comissão se presta e faz muito bem. São sempre encontros altamente disputados pela região onde que é feito, né? Nós tivemos esse ano já alguns memoráveis que simplesmente 500 pessoas ou 600 pessoas em Pouso Redondo não bastou. Ficaram várias pessoas de pé querendo saber as novidades sobre o autismo. E assim nós temos uma programação muito grande esse ano a respeito do esclarecimento disso. E que a gente traz esses profissionais todos justamente para tirar dúvidas com âncoras que a gente contrata, né? E professores renomados, profissionais, e debate também todos os assuntos pertinentes e os desafios que nós temos pela frente. E quais são os próximos passos da comissão? Bom, a primeira foi a composição, né? Fui recolocado como presidente da comissão. E o assunto principal é levar a educação inclusiva, né? Debater isso de uma maneira muito madura, né? Porque não adianta apenas você... o meu filho tem uma deficiência intelectual, por exemplo, média, ou... né? O que eu faço na sala de aula? Você pede para ter um segundo professor. Então, o que acontece? Nós temos que ter um máximo de pessoas com deficiência nessa sala, mas, acima de tudo, uma pessoa que não seja apenas um acompanhante, que seja uma pessoa de tarimba, qualificada, que possa levar ou maximizar todo o potencial dessa pessoa e que a inclusão realmente seja feita, o ambiente seja propício. Então, é tudo muito técnico, científico, que nós queremos que isso ocorra na maior parte do Estado. É um processo, é uma evolução que a gente tem visto. A segunda questão, que todo mundo pergunta, por que o diagnóstico e por que tantos casos de autismo? Parece que é uma epidemia, né? É uma situação assim que está fazendo com que as pessoas fiquem atônitas, assim, o que nós vamos fazer? E felizmente os nossos apelos têm chegado às portas do governo e a questão do autismo agora tornou-se uma questão de Estado, porque a abordagem do autismo, primeiro, é multidisciplinar. Segundo, é individualizada, porque nenhum é igual ao outro. Então, você imagina, tem uns que têm outros tipos de deficiência, ou seja, comorbidades, outros problemas, e que precisam, não poucas vezes, não raras vezes, de um acesso, que é uma outra grande questão, né? O acesso a profissionais qualificados. E como a comissão pode fazer com que isso aconteça. Então, nós temos debatido, inclusive, em nível de Conselho Estadual de Educação, com conselhos regionais da formação de profissionais responsáveis pelas profissões, por exemplo, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, e fazer disso tudo como se possa acelerar a formação de técnicos que vêm a compor as inúmeras equipes de APAES, AMAs e outras entidades espalhadas no Estado. Então, praticamente, o terapeuta ocupacional é uma figura rara, né? Nós temos o quê? Algumas centenas, 500, 600 distribuídos no Estado, quando isso nós precisaríamos de pelo menos umas 1.500 a 2.000 pessoas, 2.000 pessoas atendendo continuamente essa grande fatia que representa praticamente, se a gente for pegar o pé da letra, 20% das pessoas têm alguma deficiência, de qualquer tipo, não todas com deficiência profunda, né, de alto grau, mas tudo faz parte de um grande arcabouço de proteção e de estímulo à inclusão social. O que a gente almeja com tudo isso é inclusão, aceitação por parte da sociedade e dar meios com que essa pessoa possa se tornar o mais independente possível, convivendo, tendo sua família
e, acima de tudo, o respeito da sociedade, né? Então, essa é uma grande batalha. O autismo, né, o diagnóstico, como abordá-lo, como preparar esse pessoal todo. E a comissão tem dado conta do recado aí, são várias outras reuniões preparadas nesse ano e no ano próximo também, para a gente levar informação de qualidade. Nós nos preocupamos também com as entidades que prestam atendimento às pessoas, né? Nós temos uma ligação umbilical com a Federação das APAES, Paulo. Sim, né? Excelente trabalho. Excelente trabalho, é o Estado que prevê e provê o atendimento especializado, de alguma maneira, a 100% da população, né? Não tem APAE em todos os municípios, mas as APAES que existem, elas são responsáveis por uma cobertura de uma determinada área. Então, o Estado de Santa Catarina é o que faz mais bem feito no Brasil. Então, nós temos que ter uma solidariedade muito grande e fazer e deixar as portas abertas para que essas entidades exponham as suas dificuldades e agir sinergicamente junto ao governo e outras esferas para que as condições de trabalho ali prestadas às pessoas com deficiência seja da melhor maneira possível. Enfim, se preocupar também com a formação de profissionais para prover tudo isso aí, né? Como eu disse, nós estivemos atuando junto a alguns conselhos regionais, no caso de terapia, de fisioterapia e terapia ocupacional, para que você veja o alcance disso. Nós precisamos agudamente formar terapeutas ocupacionais, que quase não existem. Tem um curso apenas em Santa Catarina, né? Tem um curso apenas. Fica em Joinville e, como o senhor falou, falta profissionais da área, porque a questão dos diagnósticos, que toda pessoa com deficiência está sendo ampliada e muito. E assim, né, deputado, conforme a comissão trabalha e trabalha muito, mais trabalho aparece, né? Mais demanda surge, porque o conhecimento ele é estimulado, o conhecimento ele é fomentado. E eu vejo como um ganho, Luísa, uma comissão dentro da Assembleia Legislativa, uma comissão, claro, com deputados também atuantes, né? A comissão por si só, ela não bastaria, né, deputado? Basta ver em outros assuntos que a gente vê por aí. Então, a comissão da pessoa com deficiência, se não me engano, é a mais atuante da Assembleia, né? Todos os projetos relacionados à pessoa com deficiência passam por lá, e lá tem os técnicos, né, que analisam, e a gente vê que os projetos são muito mais elaborados, muito melhores executados e passam de forma muito mais rápida. É verdade. Todo o esforço, então, é de fazer com que essas equipes multidisciplinares trabalhem com terapeutas ocupacionais, com fonoaudiólogos, psicólogos e tudo. Isso tudo dá muito trabalho, sabe? Porque, como o Paulo falou, não se formam profissionais suficientes aqui para a gente distribuir. Então, tivemos que atuar em conselhos regionais para fazer a aceleração da formação, ou seja, pessoas que já têm faculdade, que já tiveram determinadas cadeiras, né, disciplinas, que isso possa ser utilizado para a aceleração da formação. Por exemplo, um fisioterapeuta, ele pode fazer o curso de terapia, se formar em terapia ocupacional, abreviando a formatura, em vez de 5, 2 anos. Uhum. Isso tudo está em trâmite e a comissão foi o centro onde começou essa discussão, né? Então, coisas assim são frequentes e as coisas estão evoluindo e, na realidade, né, o governo ele tem sido parceiro da gente. Então, a gente tem que dizer, olha, Dona Alice Kirten, que é uma grande senhora, olha, uma trajetória de vida que esteve com a gente aqui, tem um podcast gravado com ela, né? Sim, a gente tem um episódio também que foi gravado com ela. Ela era presidente da Federação das APAES, agora ela é secretária estadual de assistência social. Isso. Referência pra gente também. Está no lugar certo, está no lugar certo, no coração, certo. Mas também firme, né? Porque a Lemoa lá, ela não tem meu pé me dói, ela faz o que é certo, né? Age com correção e com justiça, né? Muitas vezes as pessoas pensam, vamos transformar aquela APAE num paraíso e num palacete. Ela é contra isso. Ela quer que a estrutura funcione bem. Uhum.
E eu concordo 100% com ela, né? Que a gente tem que usar racionalmente os poucos recursos que tem para a área. Né? E ela sabe disso, todos nós sabemos. Só que tem gente que quer, muitas vezes, extrapolar. E isso penaliza o setor, com que nós concordamos com a justiça e a firmeza de, também na área assistencial, fazer a coisa andar corretamente. Né? Então tem ela, tem a própria Carmen Zanotto também, que tem dado uma mão muito grande, secretária da Saúde envolvida, a Giane Probst, que está tocando a Fundação Catarinense de Educação Especial. Que também já esteve aqui no nosso podcast. Só fera, só fera. Aqui só vem gente boa. Né? Obrigado. Então, pegando um pouquinho do gancho do que o Paulo estava falando, né, que a comissão é uma das mais atuantes e tal, eu queria também que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a Lei da Pensão Especial, a Lei 18.557. Como é que ela vai ajudar os catarinenses? Pois é, no seio dessa reunião, dessas comissões todas, dessas entidades todas, nasceu a possibilidade de nós fazermos uma correção na lei que já existia e que precisava de um adendo, adicionar uma palavra para fazer justiça a uma determinada faixa de pessoas com deficiência que não eram previstos o repasse estadual. Então, pessoas com deficiência intelectual severa já tinham a possibilidade de uma pensão. Família que ganha até 2 salários mínimos e a pensão sendo repassada para a pessoa com deficiência de 1 salário mínimo. E nós adicionamos a palavra autismo ou transtorno do espectro autista nível 3, que é o que mais comprometimento traz, né? O que acontece? As mães de pessoas com crianças ou com pessoas com autismo do nível 3 são pessoas que têm cuidado. Né? Elas não podem sair para trabalhar. Geralmente a mãe, 99,9%, a mãe tem que ficar em casa. Isso reduz a possibilidade de financiamento da própria família. O custo dessa família é muito maior, né, deputado, do que uma família que não tivesse deficiência. Além de ter menos recurso, tem um custo maior? O custo de medicamentos, sim, o custo de consultas, de pé na estrada, de gasolina e tudo para levar. Então, nós achamos importante que isso fosse abraçado pelo Estado. E não é um impacto tão grande assim. Mas foi difícil aprovar. Foi difícil. Nós enfrentamos o veto na Assembleia. Nós enfrentamos cara feia, nós tivemos que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, derrubar o veto, aprovar a lei, e agora, com a lei sancionada, que foi promulgada pela própria Assembleia Legislativa, daí não é mais, ela foi para o governo, que tinha ainda a possibilidade de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, eventualmente. Né? Ela poderia ter feito isso. O que fizemos? Nós fomos em todas as esferas. Nós fomos na Procuradoria-Geral do Estado, garantir todo o arcabouço legal. Né? Nós fomos na Fundação Catarinense de Educação Especial, nós fomos na Secretaria de Saúde e nós fomos no próprio governador do Estado. Né? Então, nós garantimos a permanência da lei. E a lei, há 3 semanas atrás, foram publicados os primeiros beneficiários dessa pensão especial, né? Isso, assim, para a gente que está dentro da política e principalmente como presidente da comissão, é uma satisfação muito grande, porque a gente vê o trabalho efetivamente colocado em prática. Sim. E sendo útil para a sociedade, né? Então, acho que esse é o trabalho, sabe? Nós temos que se colocar, como a gente sempre diz, do outro lado do balcão, né? Nós temos que ver o que a pessoa que está do outro lado de um que está ocupando um cargo público, o que ela está pensando e o que ela precisa. Né? Porque quando o calo dói, é igual. Mas essa pessoa ali, normalmente, é a que mais precisa
né, desse atendimento. Então, eu acho que o negócio é tocar com tranquilidade, ouvindo as pessoas, não querendo aparecer, mas fazer o trabalho sendo útil. Para isso nós temos uma comissão de 7 deputados, com um consultor técnico que é o Davi Crispim, que dá um apoio, né? E assim, com a participação dos demais membros, com o próprio presidente Mauro de Nadal, da Assembleia, que também tem dado todo o respaldo, e a equipe da Escola do Legislativo, da própria Assembleia, que embelezam e fazem possível o acontecimento desses inúmeros acontecimentos aí de quase 1.000 pessoas espalhadas no estado, né? Mas estamos no caminho certo, estamos tranquilos e vamos continuar trabalhando nisso ali, mas sempre, como eu te disse, respeitando muitas pessoas. Eu conheço o trabalho do deputado, Luiz, o trabalho da comissão há bastante tempo e enquanto pessoa com deficiência, defendo essa comissão, deputado, né? Quando alguém vem e diz qualquer coisa, aquela comissão, isso, aquilo, gente, a gente tem que defender, é a nossa comissão que está lá, né? A gente procura o deputado, procura o Davi está nos bastidores ali, o Davi é tímido, tá? A gente só está nos bastidores ali. Ligo pro Davi, todo dia eu falo com o Davi, deputado. Todo dia eu falo, reclamo, peço coisas para ele, Davi atende, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Aqui com o nosso projeto FECAM Acessível, né, Luiz? A gente sempre leva o Davi, leva o deputado nos nossos eventos, nos nossos trabalhos aqui, sempre faz tudo em conjunto também. Então, a Comissão da Pessoa com Deficiência é uma grande referência. Luiz, acho que tu já vai encaminhando aí para os destaques finais. Uhum. Eu teria só um ponto, Paulo, para tocar. Tem vários pontos aí. Pode. O ponto maior, até que começou com tudo, com essa conversa aqui, é a participação integrada da FECAM na questão da educação inclusiva, né? Como eu toquei de passagem, como a gente diz, en passant, né? Nesse assunto, não adianta apenas colocar uma pessoa para dizer que é acompanhante da pessoa com deficiência. Sim. Nós temos que fazer realmente educação inclusiva. Então, isso aí há necessidade de um investimento maior das prefeituras, né, nas suas escolas municipais. As entidades que atendem a pessoa com deficiência, elas já têm grande parte das suas equipes multidisciplinares. As escolas estaduais, elas são mantidas e incentivadas, muitas vezes, com profissionais oriundos e formados pela própria Fundação de Educação Especial estaduais, mas as municipais nós vemos com um problema, né? Existem muitas escolas que precisam de uma política forte, e política forte se discute aqui na FECAM, nos seus vários capítulos que tem, né? Então, gente, eu acho que tem muito trabalho pela frente e o negócio é participar. Sim, a gente tem muito trabalho. E eu acho que é como o Paulo sempre fala, que é uma frase que eu gosto muito, que é nada sobre nós sem nós, né? Eu acho que quanto mais as pessoas com deficiência estiverem nesses espaços de discussão e participando, eu acho que o trabalho ele vai sendo feito com muito mais maestria, né? Muito melhor. Sim, pessoas com e sem deficiência trabalhando e fazendo com que a inclusão aconteça. Exatamente. De verdade. Igual o deputado é uma pessoa que não tem deficiência, mas é uma pessoa que tem um histórico, né, que ele já falou no começo aqui, enorme. Então a gente junta tudo, né? E a gente aqui na FECAM também, né, Luísa? Sim. Com deficiência sou apenas eu aqui, mas todo mundo recebeu essa semente da inclusão plantada. Sim. E hoje aqui todo mundo pode se colocar como pessoas inclusivas. Mas vai lá, Luiz, eu sei que você tem ainda mais algumas coisas para falar com o deputado, então eu volto para ti. Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que foi uma discussão. Contatos, né, Isso, Se quiser passar, né? Onde que a gente pode acompanhar o senhor, os trabalhos do senhor? A comissão, ela se reúne basicamente de 1 a 2 vezes por mês, tem que acompanhar dentro, né, do site da Alesc, e o contato também do Davi, que é o nosso consultor técnico, do próprio gabinete 118 da Alesc, que é o meu gabinete,
todos nós estamos de portas abertas aí, de coração aberto para receber sugestões e pedidos, muitas vezes, que surgem, né? Eu queria dizer uma coisa para vocês, né? Que começou assim, me apresentando como neurologista. E você vê como é fantástico essa área da deficiência e do autismo, né? Tem muita gente já quase velha, deve ter velho, Experiente. que tem autismo e nunca foi descoberto que o cara tem. Nunca sabe. Nunca sabe, Esses dias veio uma pessoa com 37 anos, sem diagnóstico. Constar comigo, eu sou neurologista, atuo 2 vezes por semana lá em Jaraguá do Sul. E começou a conversa vai, conversa vem e tal. Hoje as pessoas recebem muita informação através desse negocinho aqui, do computador, enfim. As coisas ficam, eles desconfiam, né? Então, fomos indo, né? Uma pessoa de 37 anos que fala 3 línguas, mas que não sai de casa. Absolutamente, a socialização é algo terrível, né? Por isso bullying, por isso uma série de situações que fazem com que ele viesse ao consultório. A face dessa pessoa era de depressão profunda, e tinha, né? Como é que ele... Perguntei para ele em determinado momento, o que você faz? Você trabalha? Daí ele olhou para a mãe e disse assim, trabalho. Aí a mãe me disse assim, o que esse rapaz faz? Esse rapaz, ele cria no computador heróis de quadrinhos e vende para o leste europeu e para alguns do mercado como o europeu. Depois ele me passou algumas figuras, é uma coisa inacreditável, era um talento que você nunca podia imaginar que estava à sua frente. E assim são as pessoas, né? Nós conhecemos alguns e muito bem que no início da vida não tinham nenhum tipo de perspectiva de se tornar youtubers, de se tornar palestrantes, de se tornar professores, mesmo com as dificuldades que tem, mesmo fazendo os movimentos repetidos com as mãos e tal, né? Mas eles têm um potencial que pode casar, pode ganhar dinheiro, pode fazer tudo o que nós fazemos, né? Então essa é a beleza de lidar com pessoas, essa é a beleza de estudar, de fazer com que a ciência acompanhe, né, essa grande luta pela inclusão e cada vez mais aperfeiçoados os métodos de tratamento e de diagnóstico. Então isso é o que deixa a gente feliz, né? Que é a sensação de leveza, exato, de descobrir essas coisas, de fazer com que mais um ser humano ele sinta-se incluído. E esse é o objetivo dessa comissão. Deputado. Sem palavras, né, Luísa? Sim, nossa. Sem palavras. Uma ótima mensagem, né, para deixar. Então, deputado, muito obrigada pela sua participação, por ter estado aqui com a gente falando sobre esse assunto que é de extrema importância, né, Paulo? Exato. Falar de inclusão sempre, a gente nunca pode parar de falar, nunca pode desistir, nunca pode achar que tá bom, porque a inclusão a gente sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Então, mais FECAM acessível, mais trabalho lá para o senhor na comissão, deputado lá na Comissão da Pessoa com Deficiência, mais inclusão nas escolas, no trabalho, em todos os lugares. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Dr. Vicente Caropreso. Lá você encontra de tudo. Valeu? Com certeza. Grande abraço. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima.